Pessoal, eu quero deixar esse espaço para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, né? Esclarecer mais qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham quanto à parte teórica, parte filosófica, né? Orientação para vocês montarem grupos também. A gente pode discutir qualquer coisa aqui, né? Fiquem à vontade para colocar um assunto na roda aí. Uhum. Então a aula é mais ou menos, ela sempre vai ser como você. O que eu sinto hoje em dia é o seguinte: existe uma baixa procura para a prática do Tai Chi. É uma baixa procura. Então qual que é a proposta do Caminho da Luz? A proposta do Caminho da Luz é vocês montarem um espaço holístico. O que é um espaço holístico? Focado na espiritualidade, tá? Então essas pessoas, elas vão vir atrás da espiritualidade. E aí você oferece o Tai Chi para essas pessoas, como parte de uma prática espiritual. Você está entendendo? Porque tem um problema. Se você anuncia Tai Chi, o que o pessoal pensa? O pessoal pensa que é exatamente ginástica. É igual yoga hoje em dia. Se você montar uma academia de yoga, eu vou dar aula de yoga, todo mundo vem para fazer aquela hatha yoga, aquela ginástica. Porque o Brasil tem um erro na mente, as pessoas acham que yoga é aquela postura. E aí você vai falar de espiritualidade, você vai falar de transcendência, o cara já sai correndo, já vai embora. Você está entendendo? Então por isso que a nossa proposta é uma proposta de nós criarmos centros holísticos, onde você pela internet, você marca palestras com entrada franca, você está entendendo? Encontros, por exemplo, para meditação, montar grupos de meditação, grupos para estudar o Tao Te Ching, grupos para estudar as minhas palestras. E aí reúne este grupo. E aí em cima desse grupo você fala assim, olha, eu tenho uma proposta para vocês, né, que é, como parte integrante de um desenvolvimento espiritual, praticar o Tai Chi. Então aí o que acontece? Aí você tem pessoas totalmente prontas para você falar de qualquer assunto espiritual. Falar de ufologia, falar de Tao Te Ching, espiritualidade. Você está entendendo? Ao contrário, se você botar uma placa de Tai Chi, as pessoas vêm atrás de uma ginástica. E aí vocês ficam amarrados para falar filosofia e colocar a verdadeira espiritualidade que é o Tai Chi. É. Que não tem nada a ver com a proposta esotérica. Mas mosteiro Shaolin é outra história, as pessoas iam para o mosteiro. Aqui, se você montar uma academia, ela vai lá fazer uma ginástica. Mas sai. Não, ela vira as costas, você vai embora, não volta mais. Entra um crente, cara, para fazer Kung Fu. Você falou de espiritualidade, o crente sai correndo. Não é nem que falar com jeito. Ah, esse negócio de Deus não é comigo, não, então sai fora. Entendeu? Então por isso que eu ultimamente, eu mesmo tenho essa experiência, que chegou um momento que a academia de Kung Fu e Tai Chi começou a esvaziar. Onde as pessoas iam? Iam tudo para MMA, porrada, que estava na moda, você está entendendo? Então era uma coisa muito engraçada isso, né? E eu falei assim, não, o meu trabalho não pode ser esse, eu não posso ficar fixado nesse trabalho de Kung Fu que está aqui e a espiritualidade morrer. Né? Entendeu? Até quando eu vou ter alunos agora de Kung Fu que não querem saber de espiritualidade? Então eu não posso ser assim, eu tenho que ser uma pessoa mais centrada. Então foi aí que eu abandonei um pouco as aulas de Kung Fu e Tai Chi e comecei a trabalhar a espiritualidade em si, fazer as palestras e tal. E aí o meu trabalho cresceu muito, certo? Então qual que é a proposta agora? Você vai ver que todo esse pessoal espiritualista que vem vindo atrás de mim, né, estão se interessando em yoga, estão interessando em Tai Chi, interessados em meditação. Porque aí sim que a gente vai ensinar o verdadeiro Tai Chi, o verdadeiro Kung Fu para essas pessoas.
Você está me entendendo? Então, hã? Mas não é questão de ser médium ou não ser médium, é questão de você centrar e você monta um grupo de estudos, certo? Grupo de estudos, você não precisa ser o mestre. Todos nós vamos estudar. Vamos estudar o Tao Te Ching? Vamos. Vamos estudar o Bhagavad Gita? Vamos. Vamos fazer práticas de meditação? Vamos trazer gente para dar palestras para a gente aqui sobre tal assunto? Então é um grupo holístico, é um espaço holístico. Vamos uma vez por semana fazer uma reunião para assistir uma palestra do professor Laércio e debater? Se você anuncia isso na internet, você vai ver quanta gente vai vir. Se você anunciar Tai Chi, vem 1, 2. Vocês vão ficar sozinhos. Eu sei porque Tai Chi não é moda hoje em dia. Kung Fu também não é moda. Você vê que não tem mais filme de Kung Fu. Não é mais feio. Acabou. Agora é MMA. A Globo tá lá, MMA. A Globo botou MMA, né? Começou a transmitir os torneios de MMA, aquela porra. Você vê combate esporte. Não tem um Kung Fu lá, só tem. Entendeu? Então, eu tenho uma academia, você tem uma ideia, tem uma academia de MMA a 3 casas da minha, na cidade. Então, aquilo ali é uma fé. Você está entendendo? Mas que tipo de gente vai lá? Não é o tipo de gente que eu quero. Não é o tipo de aluno que eu quero. Esse aluno não me interessa. O que me interessa são vocês, porque todos vocês, muito antes de querer fazer Tai Chi comigo, vocês assistiam todas as outras palestras minhas espiritualistas, não foram? Foi o que atraiu vocês, não foi? Então, essa é a nossa política, então. É isso que nós vamos trabalhar no caminho da luz no Vusanjital, que é o caminho do venerável guerreiro, do guerreiro espiritual. Né? É ter essa proposta realmente espiritual. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito aluno. Porque hoje em dia a procura é por espiritualidade. Tá? A procura é por espiritualidade. Aí você tem que mostrar para as pessoas que a maior ferramenta para o desenvolvimento da espiritualidade é Tai Chi e Yoga. Você fala assim, você vai falar assim para ela, nós somos um espaço onde nós estudamos todas as religiões. Todas. Estudamos taoísmo, budismo, estudamos o cristianismo esotérico, ufologia. Você coloca tudo. Aí a pessoa fica interessada, poxa, não é uma coisa doutrinária, não é uma doutrina específica, é um estudo holístico aberto, onde nós vamos estudar de tudo. Talvez, assim, por exemplo, quando você monte um grupo, né, aí você começa com um estudo, né, aquele grupo vai indo, sempre vai estar entrando gente, sempre vai estar entrando pessoas, entendeu? É muito comum isso, sai e entra, mas aí fica aquele processo contínuo, né? Eu estou chegando agora, o que eu faço? Olha, né? Tal livro você pode ler e entra na discussão que está rolando ali, bate-papo, porque sempre tem coisas novas, né? Você vê minhas palestras, você pode assistir qualquer uma, não tem uma ordem para você assistir minhas palestras, sabe? A não ser o Projeto Terra, né? Que daí eu puxo 1, 2, 3, 4, sabe? Entendeu? Mas vocês fazem reuniões assim que todo tempo está entrando perguntas, respostas, debate, bate-papo, né? Eu acho assim que é muito mais fácil. Essa é a proposta da nova era, cara. A proposta da nova era, nós precisamos plantar a semente da espiritualidade. Sabe? Nós não podemos fazer mais concessões. Sabe? Senão a gente fica enganando as pessoas. Fica na superficialidade e não sai da superficialidade. Né? Nós estamos numa época que nós precisamos ir fundo para abrir as portas às pessoas. E você vai ver quanta gente está buscando. Né? Quanta gente está buscando. É por isso que eu apresento ela, para os buscadores espiritualistas. Porque a maior parte do buscador espiritualista, ele morre em meio de espírito, morre em meio de fantasma, ele morre em meio de tudo. Ele não vai para frente porque ele tem medo das coisas. A Igreja Católica embutiu tanto medo em cima das pessoas, tanto terrorismo religioso,
né? Satanás, é o inferno, tal, essa coisa toda, um Deus vingativo. Não, e um Deus que castiga, um Deus vingativo. Um Deus que te manda eternamente para o inferno sem segunda chance. Né? Porra, e mete medo em todo mundo caga de medo de fazer coisa errada. E aí, quando você vai levar uma nova proposta para essas pessoas, elas têm um arquétipo do medo muito forte dentro delas. Tá entendendo? Então, por isso que a energia do guerreiro é uma energia para romper isso. Para romper esse medo, para romper essas trevas que a Igreja Católica nos mantiveram por anos, séculos e séculos. É um arquétipo na consciência humana. Mas você vai perceber que tem muita gente querendo romper com tudo isso. E não sabe aonde ir. Não tem lugar para ir, para sentar e discutir essas coisas. E vocês vão ser esse ponto de luz. Esse ponto de luz, onde vocês estão, tá? Vocês comecem na sua casa, com 5 pessoas. A internet hoje é tudo. Monta um grupinho na internet. Olha, quem está interessado em reunir uma vez por semana para debater isso, fazer meditação, né, para estudar ufologia, holístico e praticar tai chi, se toda essa proposta você joga, você vai ver quanta gente vai vir. Quanta gente vai vir. E depois, nós também temos, nós pegamos o endereço e o nome de vocês e colocamos no nosso site. Os nossos instrutores estão tudo no nosso site. Então, muita gente que assiste minhas palestras quer saber aonde que tem professor de tai chi. Sabe? Na minha linha, porque eles querem fazer a minha linha. Por isso que eu falei para vocês, aquela mulher que saía de Portugal e vinha para cá fazer tai chi com a gente, por que ela veio aqui? Porque lá em Portugal tinha tai chi do lado da casa dela. Mas qual que é a proposta do cara? Não era minha. Ela queria essa minha proposta. Entendeu? Então, eu vou dizer para vocês que tem muita gente que está nessa busca dessa proposta espiritual. E aí, não precisa ser mestre, não precisa ser médium, não precisa nada. É só sentar junto, ser humilde e falar, vamos estudar junto? Vamos aprender junto? Vão te procurar. E hoje a internet é tudo. Você fala assim, eu estou num lugar que ninguém... É mentira, é que as pessoas estão escondidas. Quando você divulga, vem. Você sabe qual que é a melhor coisa para montar um grupo? Começar a fazer palestras com entrada franca. Mas eu não sei fazer palestra. Então vamos fazer o seguinte, vamos convidar alguém para fazer palestra. Você entendeu? Eu não sei fazer palestra, mas tem aquele cara na minha cidade. Você convida, fala, você pode vir fazer uma palestra para a gente aqui? Aí vocês divulgam, vem umas 50 pessoas. Dessas 50 você já dá a proposta para elas. Olha, nós estamos formando um grupinho holístico, assim, assado, isso tudo. Nós vamos trazer, todo mês nós trazemos um conferencista. Sabe? É assim que funciona. É iniciativa, é ter criatividade. Tá? Para podermos montar grupos espirituais. Nós somos os agentes da mudança. Nós que vamos fazer a diferença onde nós estamos. Você tem que parar de reclamar, eu sou o único louco, eu sou o último doido, meus amigos não gostam de... Para com isso. Tem tanto louco, é que está escondido. Tem que sair do armário esses loucos. Todo mundo tem um interesse, mas não tem onde ir, não tem com quem conversar também. Mas assim que você monta essa proposta, ele vai saber que tem. Você está entendendo? É aquela velha história, eu ponho uma palestra minha, 2 semanas depois tem 30 mil visualizações. Entendeu? Então, vocês têm que acreditar. Certo? É claro que no começo você vai ter as dificuldades, mas você vai aprendendo a lidar com isso, a trabalhar com isso. Né? O negócio é fazer tudo de noite. Você vê, quando eu montei o meu trabalho, eu saí do sistema, você vê que eu só trabalho de fim de semana e trabalho à noite. Sabe? Porque durante o dia está todo mundo trabalhando, ninguém pode fazer, porque meus cursos são alternativos, então as pessoas vão fazer o trabalho na hora que eles não estão trabalhando. Né? Que é sábado, domingo e à noite. Então a minha academia sempre funcionou a partir das 6 horas e diante. Entendeu? Das 6 às 10 horas a academia funcionava. E de fim de semana. Eu não sei o que é tirar férias, faz mais de 30 anos na minha vida. Não existe férias na minha vida. Todo feriado prolongado, fim de semana, tal, eu estou dando aula.
E se eu ficar uma semana de férias na praia sem fazer nada, eu me sinto mal. Sabe que eu me sinto inútil? Eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Perdendo um puta tempo desgraçado, podia estar fazendo uma coisa legal com as pessoas. Eu me sinto assim, cara. Porque, como dizia Confúcio, quando você encontra um trabalho que você ama fazer, não é trabalho. Você não vai trabalhar nem um dia da sua vida, porque aquilo é prazer em estar vivendo e fazendo aquilo. Agora, quando chega uma segunda-feira, puta que você tem que trabalhar aqui, o cara já vai com aquela energia ruim, porque ele detesta o que ele faz. Eu, por exemplo, eu não tenho tempo para fazer as coisas. A gente faz qualquer hora, qualquer dia, estou trabalhando fazendo as coisas. Então eu acho que esse aspecto é importante. Quando você ama o que você faz, e outra, pior, vocês precisam aprender a criar o seu próprio trabalho. Para que você não pode procurar emprego. Procurar emprego é coisa de escravidão. Sabe? Você tem que aprender a criar o seu próprio trabalho, a criar o seu próprio serviço. Aí você se liberta. Porque daí você entra na hora que você quer, você faz o que você quer, não tem patrão para te encher o saco. E você cria a situação, você cria o trabalho. Você está entendendo? E vocês podem montar núcleo ali, às vezes você encontra outros terapeutas que querem junto fazer esse trabalho. Você não precisa nem ser sozinho, junta uns 3 ou 4 que está afim de montar um espaço, fazer um negócio, junta, vai, faz a coisa acontecer. Com 18 anos eu estava assim também, nas portas da faculdade, treinando com o Gifu, fazendo um monte de coisa. Com 1000 planos na cabeça. Né? Cara, olha, eu era uma pessoa pobre, eu entrei na Unicamp para fazer faculdade. Eu não tinha dinheiro para nada, certo? Então, olha o que eu fazia. No horário de almoço eu comecei a dar aula de Tai Chi. Tá? Primeiro ano de faculdade. E aí eu cobrava, vamos supor, R$10 de cada aluno. Cara, você não tem noção. Em questão de um mês, eu tinha mais de 100 alunos fazendo Tai Chi comigo no intervalo do almoço. Na época, na Unicamp, não tinha faculdade de educação física, mas tinha educação física que todo ciclo básico tem que fazer. Na Unicamp, todos os 2 primeiros anos, todo mundo tem que fazer educação física. Está no currículo. Tá? E tinha as quadras de esportes lá, né? Tinha os professores de educação física e tal. Aí, o professor de educação física, meu tal, viu eu dando aula de Tai Chi, eles adoravam, eles curtiam, falou, pô, Laércio, porra, vem dar aula aqui. Eu falei assim, eu posso usar as quadras aí para dar aula de Kung Fu? Ele falou, claro, pelo amor de Deus. Então, na hora do almoço, eu montei turma de Kung Fu também. Então, era de terça, olha assim, ó, terça e quinta era Tai Chi, segunda, quarta e sexta, no horário de almoço, era Kung Fu. Aí, eu só cobrava R$10 para me ajudar. Certo, para eles não era nada, R$10, né, para os alunos não era nada. Mas se junta 100, para mim já fazia diferença. E aí, olha o que o diretor fez. O diretor da Faculdade de Educação Física chamou eu lá e falou, Laércio, olha, eu estou vendo que você faz um trabalho direitinho, disciplinado, muito bem feito. Vamos fazer o seguinte, ó. Todo aluno que fizer aula de Kung Fu com você não precisa fazer educação física, mas você tem que fazer a chamada, botar as... Ele deu uma planilha para mim de aula. Os alunos que faziam comigo valia crédito de educação física. Eu não precisava fazer aula de educação física. Porque eu dava todo o treinamento pro cara, né? Porque a educação física eu jogava uma bola, o cara saia correndo. A educação física o professor dava no campo. Era uma bosta. Né? Entendeu? A minha era 100 vezes melhor, que o cara que fazia ginástica, fazia exercício, treinava artes marciais, disciplina, tudo, né? O professor começou a ver. Deu a sala de ginástica para nós lá no horário, cedeu tudo. E você não tem noção. Eu posso mostrar para vocês umas fotos no livro de Kung Fu. Tá assim, ó. Essa camiseta tá escrito aqui, Unicamp. Porque tinha Limeira, tinha Campinas, tinha São Carlos na época, tinham várias filiais. E aí você já tinha Kung Fu Unicamp. Eu vou mostrar essa foto para vocês. Espera aí, tá no livro. Opa! Perdão, pega o livro de Kung Fu aí que tá aí para mim. Desculpa, eu esqueci. Pega o livro de Kung Fu. Em outras cidades, nós tínhamos filial. Não era eu que dava, às vezes era outro aluno meu. Tinha em São Carlos, era o Guto que dava.
Quem começou a dar aula de Kung Fu em São Carlos é um aluno meu chamado Guto. Não foi o... Não, o Roberto foi tempo depois. Na primeira página, daqui, ó. Daqui eu já mostro para o pessoal. Entendeu? Olha, essas duas fotos é exatamente eu na Unicamp e essa menina fazendo chamada dos alunos da Unicamp. Pode passar o livro aí. Tá? Vocês vão ver a camiseta Unicamp, se dá para ver escrito aí. Essa é a sala de ginástica da Unicamp. As pessoas chegando no horário, tudo uniformizado, não era chegar de qualquer jeito, né? Uniformizado, calça preta, camiseta da academia. Era super organizado. Olha, e tem a menina que está fazendo chamada com a caderneta da faculdade. É uma caderneta de chamada que tem o nome de todos os alunos e a presença mensal, que todo mês eu tinha que apresentar isso na diretoria da educação física. Entendeu? Então o que significa? Cara, é você que faz a diferença. Eu comecei a fazer a diferença dentro da Unicamp. E olha, eu fiquei 6 anos dando aula lá, e quando eu saí da Unicamp, meus alunos continuaram dando aula de Tai Chi. Olha, era os professor de física, fazia Tai Chi comigo, tinha uns 10. O chefe do departamento de plasma, que era um japonês, eu saí e ele começou a dar aula de Tai Chi. Dava aula de Tai Chi, dava aula de espada. O professor, que era um japonesinho velhinho, puta, estava dando aula até muito pouco tempo que eu saí lá. Ele ficou mais 20 anos e era meu professor. Isso é muito legal, porque você não sabe quantas pessoas se interessavam. E nós conversávamos de filosofia, viu? Lá não tinha essa não. Nós sentava, batia papo de Tao Te Ching, batia papo de esoterismo, filosofia, era o maior barato, valia tudo. Você tem que acreditar, você tem que acreditar no seu trabalho, você tem que acreditar na espiritualidade. As portas se abrem, as portas vão se abrindo, sem menos você esperar. O Igor não está dando aula lá ainda na faculdade, na Federal, em São Carlos? Ou na USP que ele dá? Não, você não conheceu, né? Porque tem o Igor lá, que foi aluno do Roberto. E ele vinha comigo também, treinava, sempre vinha com a turminha. E ele dá aula de Kung Fu, dá aula de Tai Chi. Tá? E, inclusive, quando ele foi lá na faculdade, a faculdade pediu um certificado, né? E eu que dei o certificado para ele. E aí ele deve estar dando até hoje aula lá na faculdade. Não sei se é USP ou Federal. Então, é o Igor lá. Entendeu? Mas assim, a gente teve muita gente em São Carlos. Teve uma época que foi o Paulinho da aula em São Carlos. Antes do Roberto. Sabe? Na década de 80. O Roberto é coisa de 90. Depois. Entendeu? Mas quando eu tinha academia, eu dava aula aqui em Limeira, década de... pra você ter uma ideia. Era década de 70 ainda. Eu tinha um aluno, veja bem, eu tinha um aluno aqui em Limeira de Kung Fu e Tai Chi, porque eu sempre ensinei Kung Fu e Tai Chi, não ensinei separado. Era Kung Fu e Tai Chi. Às vezes tinha uma turma que só fazia Tai Chi porque não queria fazer Kung Fu. Mas todo aluno meu de Kung Fu era obrigado a fazer Tai Chi. Vocês entenderam ou não? Agora só tinha senhora, então queria fazer só Tai Chi, aí não tinha o pico do Kung Fu, aí não fazia Kung Fu. E um aluno meu fazia engenharia em São Carlos, na faculdade. Então foi esse cara que montou a primeira turma de Kung Fu e Tai Chi em São Carlos. E nós fomos fazer uma demonstração no Sesc de São Carlos lá. Na época dele, os alunos dele. E junto com o meu, lá. Você não lembra? O Clineu lembra? O Clineu lembra de tudo porque o Clineu foi, o Clineu é dessa turma nossa, dessa época. Você vai ver não sei se você se lembra, o Grupo Prada tinha um diretor do colégio, do Grupo Prada. É o filho dele. É o filho dele, é um cara muito conhecido na cidade. O Guto é filho dele. Fiquei, treinei uns 7, 8 anos antes. Eu comecei a treinar desde os 14 para 15 anos. Aí em 77 eu montei a minha primeira escola. Montei mesmo a escola, no salão, aqui em Limeira, tudo. Você tem que ter uma certa preparação, senão você não, também não... Mas você aprende muito dando aula. Você não tem noção como você aprende dando aula, porque você vê os seus próprios defeitos. Né?
Não precisa, eu vou já explicar para vocês. O pouco. Em música, a gente fala muito isso, né? O menos é mais. Sabe que o menos é mais? Tem gente, por exemplo, que pega a bateria, escreveu a bateria. O certo é só acompanhar. Né? Tem filha da puta que só atrapalha o músico, só fode tudo. O cara é bom demais, só enche o saco. Ele quer mostrar que ele é bom, então ele quer fazer um monte de coisa. E esse monte é uma merda. Por isso que eu falei na Hatha Yoga, no curso de yoga que eu estou dando, eu vou ensinar 50 posturas só. O resto é besteira. O cara que bota a perna não sei aonde, curva, isso é acrobacia de circo, isso não é yoga. É tudo bobagem. E Kung Fu é a mesma coisa. Os caras que dão chute na lama. Em guerra, em arte marcial, isso não existe. Isso aí é um show. Não, isso aí você vai fazendo paralelo. Você pode ensinar o Tai Chi. Porque a partir do momento, você tem que entender assim, a partir do momento que você aprendeu o Tai Chi, ele não é mais meu. Ele é seu. O que você vai fazer com ele? É muito importante dividir com os outros. Não precisa ser mestre para dividir. Vocês estão me entendendo? Mestre é uma coisa que demora 10 vidas. Você tem que entender isso aí. Vamos compartilhar, é compartilhar. Olha, gente, eu aprendi o Tai Chi. Se vocês quiserem, eu posso ensinar vocês. Sabe? É compartilhar o que sabe. Porque o que você sabe já é muito para quem não sabe nada. Você está entendendo? Então, é essa postura que a gente tem que ter. Nós precisamos ter aquela postura de, eu vou ser um puta, sabe? Preciso treinar 20 anos para depois dar aula. Não precisa. Porque nós estamos numa época do planeta que nós precisamos semear a espiritualidade o mais rápido possível. Senão, explode uma guerra nuclear e não dá tempo. Sabe? A loucura é muito grande. A loucura do ser humano está muito grande, né? Então, nós precisamos evitar essa loucura. Evitar essa loucura. Então, a gente vai dividir o pouco que a gente sabe, a gente divide com as pessoas. Não precisa ter muito, sabe? Não precisa ter muito. Por exemplo, eu não sou, em termos de música, eu não sou um puta do músico. Mas o pouco que a gente sabe, a gente faz uma computação legal, gostoso, não é verdade? Passa a noite lá, toca, sabe? É isso que importa, cara. O que importa não precisa ser puta, cara, fuder, pegar a guitarra, vai miséria, sabe? Não precisa, você faz a somzinha gostoso, você se diverte, você curte, né? Então isso para tudo, né? Para tudo isso. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma outra visão, eu tenho uma visão da espiritualidade, eu tenho uma visão do que o ser humano realmente precisa. O ser humano precisa acordar dessas trevas. Ele não precisa ser um puta do mestre de Kung Fu e nas trevas. Saca? O cara puta bom no Kung Fu, tal, para ir nas trevas. Você vê, tem muitos artistas de artes marciais que não nas trevas, cara. Você vê o Van Damme. Você viu o cara que fez o seriado do Kung Fu? Se suicidou. Se enforcou lá não sei aonde. O David Carradine lá, que fazia o seriado do Kung Fu. Não, era lindo demais. Só que ele era ruim no Kung Fu, ele não vivia aquilo. Né? Agora tem muitos artistas que são muito bons no Kung Fu. Eles são bons mesmo. Você vê o Jet Li é bom. Aquele que faz mais comédia, o Jack Chan, ele é bom. É um cara que treinou muito Kung Fu. Sabe? Agora vamos ver se esse cara conhece a espiritualidade e filosofia. É muito mais jogo de ego, cara. O cara queria estar famoso, sabe? Bruce Lee era um desses. Você pensa que o Bruce Lee tinha muita espiritualidade? Tinha nada. É muito jogo de ego mesmo. Jogo de, né? Claro, levou o Kung Fu, despertou o Kung Fu. Foi legal. Mas os filmes dele não tem filosofia. Os filmes dele é porrada do começo ao fim. É diferente de um filme Shaolin, de um filme de monge. Né? É um filme de focar na espiritualidade. Tem o making off, né, os diretores. Por que não escolheram o Bruce Lee? Tem essa pergunta. Ele falou assim, a gente estava querendo uma pessoa com semblante de monge, com semblante suave. E o Bruce Lee, primeiro, era jovem. 2, chegou dando porrada, chutando tudo. Falou, não quero esse tipo de personalidade. Então ele não foi escolhido para a seleção para fazer aquele seriado Kung Fu. Eles procuraram, mas se eu fosse os caras, eu já não colocava um jovem.
Porque ninguém, essa é uma piada, eles fizeram uma mentira naquele filme. Porque ninguém com aquela idade tem a marca do Tigre do Dragão. A marca do Tigre do Dragão, o cara tem de 50 anos, cara. Você está entendendo? Então tinha que botar um monge mais velho. Você está me entendendo? E que soubesse muito bem Kung Fu. Você quer ver aquela... Você assistiu o primeiro episódio agora moderno de Discovery? Star Trek Discovery? Não? Não. Então, Star Trek Discovery é exatamente uma continuação, agora em seriado, série, do mais novo Jornada nas Estrelas. Nova geração mesmo, né? Tá, chama Star Trek Discovery. E os dois primeiros capítulos, a comandante da nave é aquela famosa chinesa que fez o Tigre e o Dragão, que fez também o filme do Marco Polo. A velha, tá velha, que fez o papel do Marco Polo. Mas aquela mulher não entende de Kung Fu pra cacete. Ela é muito boa em artes marciais. É o tipo da pessoa que treinou desde criança. E é uma artista. Você vê, essa mulher, ela tem que fazer papel de monge. Certo? E aquele Sem Olhos? O Sem Olhos é muito bom. E ele é um puta de um artista. Certo? Aquele lá tem que ter feito o monge o seriado Kung Fu. Entendeu? Então tem que deixar eu escolhi muito bem. Agora os americanos vão escolher um bailarino, cara, que nunca viu Kung Fu na vida. Aí tem que botar o cara na postura, puta, quer fazer aquela porcaria de Kung Fu. Isso é claro, como artista, ele fez muito bem o filme. Mas na hora das artes marciais era horrível. Era horrível. Entendeu? Então, mas o filme, o seriado é fantástico, as histórias são excelentes, é muito voltado no zen budismo mesmo e no taoísmo. É, porque o Zen é isso aí, o Zen é a jornada que te ensina, né? É o Tao é o caminho, é na jornada que você vai aprendendo. Você vai aprendendo, você não aprende com o mestre na escola, você aprende com a vida. Você vai lembrar do ensinamento do mestre quando você tem um problema na vida. É isso que acontecia. Vamos lá, totalmente. Hã? Você lembra da sua vida? Na vida passada? Um pouco, mas não posso falar. Os espíritos que me acompanham foram os meus mestres lá. E você tem que entender uma coisa. Isso. Existe o monge Shaolin, existe o templo Shaolin astral, do plano astral. Existe, porque é uma escola de tanta elevada sabedoria que os espíritos treinam fora da matéria. Opa! Não é todo dia. Esses locais são locais muito sagrados, então... Opa! É uma escola de sabedoria depois da morte. Existe o Shaolin do outro lado, que é uma escola de sabedoria. Você vai lá, eu quero estudar com vocês. Aí, pode? Então, você vai lá. Você vai lá e fala, eu quero treinar com vocês. Como é que é? Quais são as regras? Vai ver se os caras te aceitam ou não. É? Tem pessoas, né, que começavam aqui e continuavam lá. É, Shaolin, sim. Shaolin era... O Shaolin físico. O físico era complicado. O meu conselho kármico é tudo oriental. Eu estou primeira vez no Ocidente aqui, vindo para cá fazer umas coisas aqui. Agora, meu lado de ciência, matemática, tudo é outra história. Eu tinha, por exemplo, quando você está fora da matéria, você tem que entender a vida fora da matéria. A vida está fora da matéria é outra história. Por exemplo, no plano astral, os ETs andam livremente lá. Entendeu? E eu era muito interessado, eu ficava muito com os ETs, eu fiquei muito tempo com eles. Então, quando eu preparei a minha encarnação e estava nessa época, as minhas raízes eram orientais, mas o meu futuro tinha que ser esse lado aqui. É ufologia, ciência, tá entendendo? Mas a minha base é oriental. Então, você vê, eu ensino a base, mas eu tenho que ensinar ufologia para vocês, eu tenho que ensinar projeção astral, eu tenho que ensinar o despertar da consciência e uma visão mais cósmica do universo. A gente não pode ficar agora aqui, nós estamos em 2017, viver uma história de 1000 anos atrás. Você está entendendo? Há 1000 anos atrás é outra história, a gente viveu lá para trás. A gente teve as guerras, veio um guerreiro, sabe? Isso quem não está na primeira encarnação na Terra. Tem aquele problema também, né? Porque nós sabemos que, eu sempre falo para vocês, nós temos 7,5 bilhões de habitantes na Terra. 6,5 está na primeira encarnação na Terra, chegou aqui agora. Não é um cara que veio reencarnando lá de trás, aqui na nossa...
encarnando na China, encarnando tá vendo? Vai ter que fazer uma regressão. É uma probabilidade. Se vocês têm uma sintonia muito grande com o Oriente e tal, porque provavelmente vocês tiverem encarnações por lá. Outros mundos pela galáxia, né, que estão no plano físico, as experiências são de trevas também. Então sempre vai ter o problema, né, da dominação, né? É muito parecido, muito parecido. Aqui quando você assiste o Guerra nas Estrelas. Uma galáxia bem distante, a merda é a mesma. Vocês percebem que ele começa assim, né? Numa galáxia bem distante, tal, e começa a passar aquele letreiro, né? E você vai ver a merda é a mesma, o cara lutando pelo império, o cara apaixonado por não sei quem, pela rainha, e se matando em guerra aqui, comendo a mulher do vizinho, tá a mesma coisa. Não muda nada. Vocês perceberam que todo filme de ficção científica que a gente faz, ninguém cria nada novo? Você quer ver uma coisa? Agora, por exemplo, né, se você pega um filme antigo, né, você pega Jornada das Estrelas antigo. Jornada das Estrelas, que é o top da ficção científica, né? Cara, se você vê Jornada das Estrelas, hoje, o designer da nave mudou 100%. Hoje você chega lá, por exemplo, antigamente, os controles, você chegava, tinha os controles, né? Tudo botãozinho, o cara sentava no painel. Hoje não existe mais painéis. Vocês já viram? Não? Não tem painel mais, Paulo. Você chega assim, não há painel, não tem botão para você apertar. Não. É tudo holografia, tudo holograma. O cara chega, a tela do computador aparece no ar assim, ele só fica tocando no ar assim, tá. Aí ele saiu, desliga a tela. Mais parecido com a realidade. Não é mais parecido. O problema é o seguinte, é que nós estamos chegando a essa realidade. Então nós projetamos, a gente projeta um futuro ali, vai ser assim. Mas você não consegue imaginar 1 milhão de anos na nossa frente, consegue? Que é assim que os ETs estão, então é outra coisa. É aquela velha história, vamos supor que eu estou falando, hoje vocês vão falar à noite, quem ficar aqui, eu vou canalizar os monges chineses. Mas eles foram monges há 1000 anos atrás, 800 anos atrás. O que eles são hoje? Eles vão vir com aquela roupa do passado para se apresentar para nós. Mas é cara que pilota naves, é cara que sai das estrelas, já viajou pela galáxia inteira, sabe? É outra coisa. Você está entendendo? É essa visão mais avançada que hoje no século XX a gente tem que ter. Tá? Kung Fu para eles e Tai Chi para eles é uma coisa, né, que está na alma deles, que eles vivenciaram lá atrás. Como eu quando comecei a treinar Tai Chi Kung Fu, era brinquedo de criança para mim, era como se eu já tivesse feito isso há muito tempo. Eu só fui acordando, sabe? E os mestres são os mesmos, eles vieram com uma missão programada antes de encarnar. Antes de encarnar, a gente sentou lá, você vai lá, você vai fazer isso. Nós vamos abrir você e nós vamos trabalhar lá. Exatamente naquela missão de trazer o Oriente para o Ocidente, sabia? Porque o Tibete fechou, a China fechou tudo, né? Então você sabia que isso ia acontecer. Na própria China, o Kung Fu ia morrer, o Tai Chi ia morrer, a espiritualidade ia morrer. Então a gente precisava transferir isso para outro lugar. Mas o plano espiritual é que controla tudo, não é o governo da Terra aqui, né? Onde o plano espiritual fala assim, não vamos encarnar alma no Brasil, porque lá que nós vamos, a espiritualidade vai florescer lá. Tudo que o chinês fechou de Kung Fu vai florescer em outro lugar. Você não fecha o Kung Fu. O Kung Fu vem do alto. O Tai Chi Chuan é uma arte que você pratica até depois da morte. Porque é uma arte voltada para o equilíbrio da bioenergia dos chakras do corpo astral. Então funciona tanto usando esse corpo, quanto só fora da matéria usando o corpo. E eu já fiz isso, já provei, fora do corpo, em projeção astral, eu praticando, mudando todo o meu campo energético. Entendeu? Então é algo muito importante de se aprender, é um valor que você carrega do outro lado. Esse aprendizado vai valer do outro lado. Você está entendendo? Tá? Mas tudo que você aprendeu em informática aqui não serve do outro lado. Chega lá, a máquina é outra, o software é outro, você tem que aprender tudo de novo. Mas o fato é que a nossa mente, como ela é uma mente mais lógica, a gente aprende com mais facilidade, certo?
Entendeu? É engraçado quando você vê filme de ficção científica, quando, por exemplo, tem um seriado que vocês podem assistir, esse também tem 2 temporadas, que é o V, de Visitantes, que é baseado no livro do David Icke, lá, que é de invasão reptiliana, certo? Os reptilianos. Mas é interessante porque você vê a tecnologia deles. E vai ser isso aí que eu acabei de falar para você, que é uma tecnologia que eles estão prevendo você ter ilusão, que é tudo holografia, tal, painel, mexe no ar, tal. Mas o lance é o seguinte, eles usam a tecnologia Windows não, também, que tudo abrindo janela, certo? Tal. Será que com certeza vão pensar desse jeito? Então, é uma outra história. É uma outra história, um outro universo. É um outro universo, cara, um outro universo. Vocês estão entendendo? Mas serve como base, pelo menos para a gente começar a fazer um estudo, começar a se apoiar ali, né? Você está entendendo? Eu posso sentar com vocês e apresentar todos os erros dos filmes de ficção científica. Mas porque eu tenho uma outra base de estudo. Agora o escritor que escreveu lá não sabe. Mas muita coisa que Jornada nas Estrelas, na década de 70 e 80, era ficção, hoje é realidade. Videofone, o comunicador, que é o celular nosso, que faz muito mais do que o do Capitão Kirk fazia. Porque o do Capitão Kirk não tinha vídeo, nós falamos com vídeo. Hollywood tem um potencial incrível de tecnologia, mas péssimos escritores. Você vê, aqui nós temos, ao contrário, excelentes escritores, espíritas e tal, mas não temos dinheiro para fazer o filme que Hollywood faz. Você vê o Nosso Lar, você imagina o Nosso Lar caindo na mão do James Cameron, gastando 20 milhões de dólares para fazer o filme. O que a gente não fazia? Né? O filme do Nosso Lar. Ficou bom, mas podia ficar melhor, porque, você está entendendo? A tecnologia, porque tudo que tem ali é muito errado. Sabe? Eu vi muitos erros que não deu. Aí eu sabia, não deu porque não tem dinheiro para produzir. Eu sei porque eu conheço todos os diretores do filme, são meus amigos do Rio. Eles são do Rio de Janeiro, certo? Do Centro Espírita do Rio. Né? E os produtores do filme, então, os caras que produziram, que sentaram, bolaram, contrataram os artistas, tudo. Que montaram o roteiro, eles finalizaram nos Estados Unidos. Os efeitos especiais foram tudo feito nos Estados Unidos. Foi feito no Brasil. Gastaram uma nota. Você vê, eles tentaram fazer o 2, não conseguiram fazer o 2 por falta de grana. Está atrasado porque não tem grana. Porque o primeiro filme não deu grana, não deu dinheiro. Pagou as despesas, acabou. Vamos? Pessoal, nós vamos entregar então simbolicamente o certificado para vocês. Tá? Sempre, qualquer dúvida que vocês tenham, né? Vocês nos procurem, tá? Sempre nós vamos estar dispostos a ajudar vocês. Dúvida, manda vídeo. Olha isso, como é que é a mão aqui? Eu estou com uma dúvida aqui. Eu tenho vídeo aqui, mas nós estamos aqui. E só vocês virem, qualquer evento que vocês virem aqui em São Tomé, sempre falo, nós estamos ajudando vocês. Tá? Nós somos uma família. Família Caminho da Luz, a família Bussangital. Você entrou nela, todos nós nos apoiamos, todos nós nos ajudamos sempre. Né? Diego, aqui é o certificado para você, viu? Felicidades. Rose Carvalho. Tá. A ideia é, como eu falo, isso aqui é um símbolo para vocês. Mas a ideia é continuar treinando. E vocês têm que. A primeira pessoa a ser beneficiária é você. Não é um show que você vai dar para alguém. Então, o conceito de perfeição não funciona aqui para nós. A gente olha lá e será que está perfeito? Será que está bom? Aí eu pergunto, esteticamente é uma coisa. Agora, o que esse está fazendo com a pessoa? Isso é mais importante. Se ela está fazendo lindo, maravilhoso, ou está fazendo do jeito dela, mas está fazendo um bem tremendo para ela. O que importa? Não é verdade? O que importa sabe? Cara, eu aprendi tanta coisa com os mestres espirituais chineses que vocês não têm noção. Rubens. O importante é o esforço de vocês, é esse trabalho que vocês se dedicaram, e a gente está muito feliz com isso. Murilo.
A gente vai trabalhar com você hoje à tarde ainda, viu? Tá? Nós vamos trabalhar, fica tranquilo. Luciana Martino. Eu namorei 5 anos uma menina com sobrenome Martino. Martino, será que é minha parente? Vai saber, não? Italiana. Obrigada, Juliana. José Serpa. Aí, José. Prazer, viu? Namastê. Luísa Rocha. Ah, sou eu, né? Luísa, prazer, minha querida. Felipe Correia Medeiros. Você viu que ele mora perto de você lá, Felipe? É, tá vendo? Já tem já formou uma turma já. Ó, e nós temos bastante gente do Rio, viu? Que já treinou. Vamos juntar essa turma no Rio, pô. É. Guilherme Jacóia. Guilherme, você não é perto de São Tomé, você? Você está em São Paulo, né? Não é Minas? Perto de Pós de Casa. Ah, perto de Pós de Casa. É perto. Cleverson. Falou, Cleverson. Não faltou ninguém, não, né? Tá na hora da rua do rango? Pode servir. Pessoal, olha, e nada, ó, presta atenção no que eu vou falar. Nada terminou, isso aqui é apenas um começo. Ok? É apenas um começo de uma jornada muito maior que vem por aí. Aí vocês vão ter o grande círculo, a espada, depois vai praticar um pouco de Kung Fu, tudo que tem direito. Hã? Não é morrer, né? Continua do outro lado. É. Não é morrer, as aulas continuam depois da morte. É esse espírito que a gente tem que ter sempre. A gente nunca termina nada, a gente sempre está no começo. Esse é o taoísmo. Tá? Então, namastê, vamos almoçar.